O mês de novembro é marcado pelo Novembro Azul, movimento dedicado à saúde do homem e principalmente à prevenção do câncer de próstata. Aqui no Brasil, a doença é uma das principais causas de mortes entre os homens. Por isso, há uma intensa mobilização ao longo do mês. Para falar sobre isso, sobre esse assunto, quem está aqui em nossos estúdios é o médico oncologista Dr. Lúcio Neves, gestor da Secretaria da Saúde de Sorocaba. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual é a importância, na sua opinião, como médico, como profissional e como homem também, desse mês, desse movimento para a saúde do homem? Uma coisa importante que esse mês, ele é muito importante que a gente faça o homem se sensibilizar de que ele precisa buscar atendimento, né, para cuidar da sua saúde, né, porque normalmente o homem tem por hábito de negligenciar o que ele acaba sentindo, né, ou seja, alguns sintomas, alguns desconfortos, ele acaba achando que não é nada, que é algo secundário e vai deixando, vai melhorar por si só. Depois eu vou. Exatamente. E aí, muitas vezes, quando vai, já está numa fase mais avançada do problema, né? E o que é o câncer de próstata? Uma palavra forte, né? Sim, câncer é sempre uma palavra muito forte, né? No passado, ainda hoje nós falamos mais abertamente, antigamente era aquela doença. Totalmente recluso, ninguém tinha até preconceito e medo de se falar, né? Exatamente, né? Lembrar que a próstata é uma glândula que nós temos, né, que fica abaixo da bexiga, né, e a uretra, né, passa por dentro da próstata. E o que acontece? Nessa glândula, em alguma fase da vida, o homem pode ter uma proliferação de células de forma desordenada. Proliferação desordenada de células é o que nós chamamos tecnicamente de câncer. E o que acontece? A célula não tem um controle. Ela tem vontade própria, então ela cresce o quanto ela quer, como ela quer, ela invade o que ela quer, entendeu? E ela pode disseminar. A grande preocupação é quando ela pode disseminar, e no caso do câncer de próstata, ela pode o quê? Trazer... O câncer de próstata normalmente gosta muito de osso, então pode dar o quê? Fraturas, né? Inesperadas, a pessoa está caminhando, de repente cair porque quebrou, né? Pode dar muita dor. Então, esse que é o cenário do câncer de próstata. E a doença afeta só homens idosos ou não tem essa... Como é que é essa situação? É mais comum, é uma doença normalmente em pessoas de mais idade, mas pode acontecer em homens mais jovens? Pode. E lembrar que quanto mais jovem tende a ser um pouquinho mais agressivo. Mas aí é contrário, então quer dizer, quanto mais jovem, mais agressivo fica. Sim, ele tende a ser mais agressivo. Aliás, em medicina, a gente tem muito essa questão, que alguns problemas de saúde, eles costumam ter mais ou menos ou uma faixa de idade mais comum, ou um gênero, né, seja o masculino ou feminino mais comum. Quando foge um pouco da regra, normalmente se tratam de doenças mais graves ou de mais difícil tratamento. Salvo os casos em que há antecedentes na família, por exemplo, meu avô, meu pai ou meu tio tiveram esse problema, câncer de próstata. Eu tenho, por exemplo, 30 anos, eu tenho que já começar a pensar e correr atrás ou não, pelo menos fazer os exames, tudo? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante, a gente escuta muito no dia a dia. O que acontece? Se não tem nenhum histórico na família e não tem nenhum sintoma no momento, né, esse jovem, essa pessoa, ela não precisa procurar o médico para fazer o rastreamento de câncer de próstata, né, mas ela precisa sim passar periodicamente em atendimento médico para fazer o que? O check-up, para o que está bom continuar bom. Quando que a gente fala que essa pessoa mais jovem, ela deve procurar um médico especificamente por questões, né, voltadas para, né, no caso, parte urológica? A gente fala quando começa a ter alguma alteração, por exemplo, no ato de fazer xixi. Se percebe que o jato está um pouquinho mais fraco, né? Eu costumo brincar com os pacientes, né? Olha, você continua acertando ainda onde você mira, você está acertando? Eu tô, então tá bom. Olha, não tô mais, o jato já não está indo com a mesma potência. É um fator que vale a pena investigar. Outra situação, eu chego no vaso, eu demoro um tempo, fico um tempo dentro do vaso para poder fazer o xixi. Então isso também é importante.
teve algum quadro de sangramento. Então, são esses elementos que o jovem, tendo essa condição, essa situação, ele deve procurar, sim, o mais breve, né, o acompanhamento médico. Eu estou conversando aqui com o Dr. Lúcio Neves, ele que é gestor técnico da Secretaria da Saúde de Sorocaba. O assunto é o câncer de próstata, a campanha Novembro Azul. A doença afeta quem tem, como eu disse, quem tem histórico ou não. Como é feita essa prevenção? Como eu poderia ter... Vou me prevenir contra o câncer de próstata? Perfeito. Identificado que a pessoa tem a indicação de fazer algum exame, né, como a gente falou nas situações, né, ou se tem algum sintoma ou se tem algum histórico familiar, o que acontece? É importante que a primeira etapa é a combinação de 2 exames. É o toque retal e o PSA. O PSA é um exame feito por meio do sangue, né, tá, que é tirado e é feita uma análise. E o toque retal, como o próprio nome fala, é a introdução do dedo, né, pelo canal do ânus. Por quê? Porque a próstata, o médico consegue tocar uma porção da próstata fazendo essa manobra. Uhum. Agora, como estão as ações, vamos voltar para o Novembro Azul, como estão as ações agora da Secretaria da Saúde aqui de Sorocaba, para estar programado algum mutirão, alguma coisa? Como é que tá? Sim. Mas não responde agora, vamos tomar um café, a gente volta em 1 minuto? Perfeito. Vamos voltar, a gente dá um intervalo rápido e voltamos já com o Dr. Lúcio Neves. É um intervalo bem rápido, voltamos já. Bom, voltamos aqui com o Dr. Lúcio Neves, gestor técnico da Secretaria da Saúde de Sorocaba. Novembro Azul. Os homens hoje estão ficando mais azuis, não é? Como dizendo, estão deixando um pouco esse estigma aí de não vou fazer o exame, aquela coisa que não tem nada a ver, que saúde a gente tem que prezar por ela, não é, doutor Lúcio? Com certeza. Então, como o senhor está dizendo, está programado algum mutirão, alguma coisa com relação agora a esse Novembro Azul? Com certeza, senhor Maurício. O que acontece? Nós teremos agora no final do mês, nos dias 23 e 30, ou seja, sábados, né, os 2 últimos sábados do mês de novembro, nós teremos um mutirão do Novembro Azul na Policlínica, que será das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, ou seja, até as 17 horas, né? E a gente imagina que vão estar envolvidos aí aproximadamente 40 funcionários da secretaria aí para essa ação. Acho importante a gente comentar, né, que já fizemos atendimentos de 933, foram 933 atendimentos. Olha que beleza. Não, bacana, né, pro período. Em termos de procedimentos, né, as consultas urológicas foram 264, as consultas proctológicas foram 108 e parte dentária 469. Pô, número importante. Sim, nesse mesmo período foram feitas 72 ultrassonografias de próstatas e 20 cirurgias de vasectomias. Maravilha. Bacana. Agora, doutor Lúcio, para a gente encerrar, para finalizar, qual é a principal orientação que o senhor gostaria de passar para os homens? Puxa, meus amigos homens, se cuidem. Isso é muito importante. A gente, muitas vezes, seja por medo, seja por entender que precisa, o trabalho, nesse momento, ele acaba sendo mais importante do que a condição de saúde, a gente pode aliar o trabalho ao se cuidar. É importante enfatizar que os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. E por que acontece isso? Tem o fator que é a violência, que o homem acaba sendo mais exposto também. Mas o que acaba acontecendo? O homem costuma demorar mais para procurar o atendimento. Eu costumo brincar, né? Como o homem tende a gostar de carro, eu falo, um carro que faça revisão periódica, ele nunca deixa você na mão. A mesma coisa é o nosso corpo, né? Faça a revisão periódica, né? Faça as avaliações, né? E a chance de você ter uma intercorrência acaba diminuindo bastante. Se cuidem, a sua família vai ficar muito grata de ter mais tempo você vivendo com eles. Eu, como homem, assumidamente... infelizmente participo desse seu depoimento, sempre deixo para a última hora, sempre deixo para depois. Agradeço pelo conselho e é muito importante as suas palavras. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Falamos com o doutor Lúcio Neves, gestor técnico da Secretaria de Saúde aqui de Sorocaba. Novembro Azul, tá aí. Vamos pensar e vamos correr atrás, né? Homens, atenção. A gente volta já.